Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos que estão comigo neste canal do YouTube. Eu quero que você não deixe de compartilhar esses estudos com alguém que seja muito precioso para você, como vocês são preciosos para mim. Em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe nesse final de semana. E fiquem hoje com o capítulo 18 de Mateus, onde nós vamos ver Jesus falando, discursando, na verdade, sobre critérios de grandeza, como também escapar do inferno, como exercer disciplina na igreja, como perdoar alguém ou um irmão pecador. E eu quero fazer um apanhado geral aqui e falar para vocês. Como que Jesus determinou grandeza? Ele fez uma ilustração das criancinhas. Ele afirmou a verdadeira grandeza ser como uma criancinha. Ele mostra aí para você e para mim uma verdade espiritual, que honrar uma criancinha é honrar o próprio Salvador. Isso está no capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, do verso 1 ao verso 4. E ele fala que quando nós maltratamos uma criancinha, nós sofremos uma penalidade. É melhor, ele diz, uma pessoa pendurar uma grande pedra de moinho ao redor do seu pescoço e se afogar no mar do que maltratar uma criancinha. Ele fala sobre a proteção dos anjos, que são incumbidos de proteger as crianças. E ele fala também da prioridade da ovelha perdida aqui nesse texto de Mateus 18. Ele fala que Jesus diz que é a vontade do Pai trazer todos os pequeninos a seus cuidados, à sua segurança, ao seu aprisco. Tudo isso nesse capítulo 18, meus queridos. E ele fala também para nós como nós escaparmos do inferno. Ele fala aqui numa linguagem bem metafórica. Ele diz assim: controle o que você faz e controle o que você vê. Controlar o que você faz, ele fala assim para nós, né? No capítulo 18, versículo 7 e o 8. Se o seu pé ou sua mão fazem você pecar, olha o que Jesus fala. Melhor é que você os arranque fora. A mesma coisa ele fala para que nós controlemos aquilo que nós vemos. Se o seu olho faz você pecar, arranque-o fora. Esse é como você e eu escaparmos do inferno. E ele fala também, nos ensina aqui, como nós vamos exercer disciplina na igreja. Ele fala do nosso procedimento. Se nós vermos um irmão pecar contra o outro ou contra você mesmo, ele manda aqui no versículo 15 do capítulo 18, que você vá até ele discretamente e tente resolver esse assunto. Aí ele dá para a gente algumas hipóteses. Se isso falhar, se você for até o irmão, né, leve alguém com você. Mas se isso falhar, leve a questão perante a igreja. E se ainda isto falhar, ele fala assim, rejeite o irmão não arrependido. E ele faz uma promessa sobre essa situação de como exercer a disciplina na igreja e sobre esse procedimento. A própria autoridade dos céus, que é Deus, que é o Senhor, sustentará esse tipo de decisão da igreja. Queridos, ele fala como nós devemos perdoar o irmão. Aí Pedro, no capítulo 18, versículo 21, Pedro vai até Jesus. E ele faz uma pergunta para Jesus: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoá-lo? Até 7? A pergunta de Pedro. Olha o que Jesus respondeu, meus queridos: não, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus, ele relata, ele conta uma história
de um rei e dois servos. Que aqui é uma cena que nós podemos fazer aqui. O servo e o seu mestre, que é o rei, né? Esse servo, ele deve ao seu mestre, ao rei, uma grande quantia. Ele é incapaz de pagar essa quantia. Então, ele e toda a sua família estão prestes a ser vendidos como um escravo pelo rei. E aí, esse servo, ele ficou desesperado e ele se ajoelha perante esse rei, implorando por misericórdia. E aí o rei, movido por compaixão, perdoa toda a sua dívida. Aí nós vamos ver, nesse mesmo capítulo, uma outra cena. Esse servo perdoado e o outro servo. O segundo servo, ele deve ao servo perdoado uma pequena quantia. Aí ele também implora, pede piedade por um pouco mais de tempo para que ele possa pagar o débito, né, que ele está devendo ao servo que foi perdoado pelo rei. E olha a resposta sem piedade do servo que foi perdoado pelo rei, totalmente indiferente, né? O primeiro servo ordena que o segundo seja lançado na prisão. Olha a cena que aconteceu logo após essa segunda cena. O servo perdoado, que não perdoou aquele que devia a ele, foi chamado perante o rei, que estava muito furioso. E o rei fala assim para ele: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Aí ele repreende esse servo, ele fala assim: não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E olha o resultado de todas essas duas cenas. O rei lança o servo na prisão, até que ele pague toda a sua dívida completamente. Amados, no versículo 35, nós temos aqui uma grande lição do capítulo 18, do verso 35, que eu vou ler para vocês. Ele fala assim para a gente: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, nós temos aqui, eu quero fazer uma rápida observação. Quando um outro cristão ou uma pessoa ofende ou prejudica você ou a mim, qual é a sua ou a nossa primeira reação que você tem? Qual é a reação? Eu vou deixar a resposta para você responder. Eu sei o que eu faria, então você tem que saber o que você faz. Mas Jesus nos ensina o método apropriado de trazer correção e reconciliação em Mateus 18, né? Do 15 ao 17. Então, todas as vezes, amado, que formos ofendidos ou prejudicados por um outro crente, por um outro irmão, procure ir até aquele irmão pessoalmente primeiro. Peça a Deus que o ajude a perdoar. E as passagens de Mateus 18, 18 e 19 deixam bem claro que Deus, Ele nos dá autoridade para trazermos a sua vontade à terra e não para fazer com que a nossa vontade aconteça. E você e eu, na condição de crentes em Cristo Jesus, nós temos autoridade, irmãos, espiritual e devemos exercê-la. E uma das formas pelas quais nós fazemos isso é através da oração. Deus deseja usar os seus servos rendidos à oração para que a sua vontade, amados, se derrame no céu sobre a terra. Seja qual for a sua oração, que a sua oração seja a vontade de Deus se derramando aqui sobre a terra, né? Como nós somos ensinados, seja feito a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Então, que as nossas orações possam afetar
as nossas próprias vidas, assim como a vida de outras pessoas. Deus pode sim nos ajudar a ajudar a outros, né? Na plenitude da palavra de Deus, de vontade, com tudo aquilo que Ele planejou para você e para mim e para todos. Então, também temos uma aplicação aqui para as nossas vidas a respeito do perdão. Às vezes, perdoar pode ser muito difícil, principalmente se as pessoas que nos ofenderam, nos magoaram, fazem isso repetidamente. Eu quero perguntar a você, existe alguém na sua vida que você está tendo dificuldades para perdoar? Lembre-se do dom gracioso do perdão de Deus que foi dado a mim e foi dado a você. Assim como você e eu recebemos perdão, você é chamado aqui dentro desse texto de Mateus 18, de 21, capítulo 21 ao 35, para que você conceda perdão àqueles que te ofenderam. Peça a Deus para ajudá-lo a perdoar como você foi perdoado. É bíblico isso. E assim também lhes fará meu Pai Celestial. Se cada um de vocês perdoar aqueles que te ofenderam, você vai ser perdoado. Se você e eu não perdoarmos aqueles que têm nos ofendidos, nós vamos ficar igual o servo que não perdoou aquele outro servo que devia a ele. O próprio Jesus fala aqui em Mateus 18, verso 35, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Perdoa, libere perdão. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele tinha de perdoar o seu irmão, se era até 7 vezes. A resposta de Jesus não foi até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pense nisso, fique com essa palavra. Em toda situação que você puder estar atravessando. Você já pensou se Deus recusasse, irmãos, a nos perdoar? Nós não poderíamos ter um relacionamento adequado com Ele. Tudo em nossas vidas estaria paralisado. Queridos, pense, nós podemos ficar zangados com os outros e ainda assim nos aproximarmos de Deus e receber perdão para os nossos pecados. Mas a palavra de Deus nos ensina que não é assim que Deus quer que nós agimos. Peça a Deus para ajudá-lo a entender esse princípio da palavra, de perdoar, como eu e você fomos perdoados por Deus. E ore a Deus, que Ele vai lhe dar graça, vai lhe dar entendimento. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe seu dia, abençoe seu final de semana.